Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade, eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho de Cascavel, Paraná. Quero meditar um pouquinho com vocês nessa manhã, uma palavra de Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação, tá? Apocalipse fala, na verdade, da história, né, da humanidade, né? Segundo o pessoal que estuda aí a escatologia, né? E tudo indica que nós estamos bem perto, né, do cumprimento das coisas, né? Bem perto. Né? E eu estava lendo aqui nessa manhã, capítulo 1 e capítulo 2. No capítulo 1, no verso 3, diz assim: Abençoado é quem lê e ouve as palavras desta profecia, conquanto obedeça ao que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Olha só. Naquele tempo ele estava dizendo que o tempo está próximo, há 2000 anos atrás. Né? Imagina agora. Lembrando, pessoal, é importante que você se inscreva no canal, comente, compartilhe, marque a opção todas ali. Ative o sininho e marque a opção todas, tá certo? O like é muito importante. Quando você dá o like, você interage com o vídeo e o YouTube indica para mais pessoas, tá? Compartilhe também nos seus grupos do WhatsApp, Facebook, né, e Telegram. Me siga lá no Telegram, Fábio Rodrigues Pardinho, Família na Verdade, né? Procure lá esse grupo, Família na Verdade, Fábio Rodrigues Pardinho, tá bom? Na descrição do vídeo eu vou colocar ali o link do meu grupo lá, do meu canal, né, do Telegram e do meu grupo do WhatsApp, tá certo? Você pode adentrar ali pelo link. Eu estava lendo aqui e me chamou a atenção esse versículo 3, né? Abençoado quem lê e ouve as palavras dessa profecia, conquanto obedeça o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Então, olha só, você ouve, obedece, né, as palavras. Né? Você lê, ouve e obedece as palavras desta profecia. Aí, ali, a partir do capítulo 2, ele está falando aqui sobre a carta às igrejas as igrejas, né? Na verdade, em muitas versões está igrejas, mas na versão original, do hebraico original, essa palavra igreja não existia, né? E a palavra dada ao povo de Deus era comunidade messiânica, tá certo? Capítulo 2. Né? E aí vai falando dessas cartas que o anjo escreveu, que o Senhor escreveu ao anjo da igreja. Escreveu cartas para essas pessoas, para essa comunidade de pessoas que acreditavam no Salvador. E eu achei interessante uma parte aqui que diz o seguinte. No entanto, lá no capítulo 2, no versículo 14, né, uma orientação à igreja de Pérgamo, diz assim: No entanto, tenho algumas coisas contra você. Você tem aí pessoas apegadas aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a preparar armadilhas contra o povo de Israel, para que eles comessem alimentos sacrificados a ídolos e cometessem pecados sexuais. Interessante, né? Deus está falando aqui sobre um povo que foi enganado e orientado e manipulado a comer comida sacrificada a ídolos, né? Depois, no versículo aqui, no versículo 20, na carta para Tiatira, olha o que diz: Entretanto, tenho isso contra você. Você continua a tolerar Isabel ou Jezabel, né? Isabel é em hebraico, Jezabel é transliterado, né? Para a nossa língua, ficou Jezabel. A mulher que afirma ser profetisa, mas ensina e engana meus servos a cometer pecados sexuais e a comer alimentos sacrificados
aos ídolos. Olha só, duas comunidades aqui tiveram a mesma advertência, né? Pessoas que seguiam a doutrina, a orientação de pessoas que estavam induzindo o povo ao engano, ao erro, ao pecado, né? E nós vemos aqui também, além do erro de comida a ídolos, tinha também o pecado de imoralidade sexual. Tá? Se você começar a ler a Bíblia, querido, periodicamente, você vai observar que a Bíblia o tempo todo está falando contra pecado sexual, imoralidade sexual. O que é pecado sexual? É prática sexual entre duas pessoas que não são casadas. Um casal de namorados. Pessoas que se conheceram agora e vão ter relação. Isso é pecado sexual. Pessoas do mesmo sexo. Isso é pecado sexual. Pessoas casadas que têm envolvimento sexual com outra pessoa. Isso é pecado, imoralidade sexual. Então você vê a Bíblia, pessoas que praticam, né, esses atos com animais. Isso é pecado sexual. Inclusive, com animais, a Bíblia diz que confusão é. Né? Então, você vê a Bíblia o tempo todo, em muitas passagens bíblicas, tanto na primeira aliança quanto na segunda aliança, né? Na primeira edição do contrato quanto no aditivo do contrato, né? Você tem que entender a Bíblia como contrato, né? No Antigo Testamento, Velho Testamento, que não é velho, é primeira aliança, é o contrato original, a base do contrato. Novo Testamento é um aditivo do contrato, tá? Não foi anulado, tá? O que é pecado lá nos 10 mandamentos continua sendo pecado na nova aliança, tá certo? Então, nós vemos a Bíblia tratando essa questão da sexualidade com muita seriedade. E muitas pessoas estão vivendo uma vida de confusão, de tormento, de instabilidade emocional, espiritual, de problemas físicos na própria saúde da pessoa, né? A pessoa está sofrendo consequência dos seus pecados nessa área. E o pecado sexual é aquele pecado que mais traz desequilíbrio emocional para uma pessoa. O pecado sexual é o pecado que mais traz desequilíbrio emocional para uma pessoa. Por quê? Porque toda vez que você pratica sexo ilícito, demônios, espíritos malignos estão se alimentando desse ato seu. É como se você estivesse prestando um culto a esta entidade. Entenda a atividade sexual como um culto. Como um culto. Entenda comer, se alimentar como um culto. É algo sagrado. É algo abençoado. Por isso você vê várias passagens na Bíblia, Deus condenando pecado sexual, Deus condenando comida sacrificada às entidades, a demônios, né, aos ídolos. Né? Então, o alimento quem fez foi Deus. Então, quando nós vamos comer o alimento, nós consagramos ele a Deus. E tem alimentos que Deus permite nós comermos. Tem alimento que Deus fala não. Qual que é a dificuldade de entender isso? A Bíblia ensina sobre isso, sobre a nossa dieta alimentar. Não tem ninguém melhor para nos ensinar como dieta alimentar do que aquele que nos criou. Né? Então, nós precisamos compreender que quando o povo sai do Egito, eles vieram com uma cultura pagã. E eles estavam impregnados naquela cultura pagã, eles esqueceram os mandamentos de Deus. Foram 400 anos escravizados no Egito. Então, lá eles praticavam tudo que era praticado no Egito. O culto aos ídolos, às entidades.
né? Então eles tiveram que reaprender de novo. Então Deus teve que escrever aquele livro para Moisés, né? Os 10 mandamentos e toda a lei mosaica, ensinando o povo como o povo deveria viver de novo. E você vê essas referências à comida sacrificada a ídolos, né? E a questão da imoralidade sexual você vê tanto na primeira aliança quanto na segunda aliança. Tá? Então, o que é pecado na primeira aliança é pecado na segunda aliança. É pecado, por exemplo, as pessoas gostam, né? Cada um é cada um, gente. Tá? Não, eu estou falando assim a questão da minha fé, da forma que eu entendo. Tá? Deus nos criou e Deus fala que a carne de porco, a carne de coelho, a carne de um monte de tipo de animal é impura. Ela é uma carne, ela não é um alimento, ela é uma carne impura. Deus fala para essa não comer. E Deus fala para outros tipos de alimento a gente poder comer. É o que Deus falou lá para Adão e para Eva. Ó, tudo isso aqui você pode comer, mas isso aqui você não pode. Então, isso está na Bíblia. Tá? De alimentos sacrificados aos ídolos, de alimentos impuros, de alimentos que são puros. Né? Então, a gente precisa entender a Escritura. E a questão da sexualidade é a mesma coisa. Deus fala sobre o sexo que é lícito, que é o único sexo lícito. É homem e mulher dentro da aliança do casamento. Qualquer coisa fora disso, qualquer arranjo fora disso, é imoralidade sexual. Então você vê que durante toda a história, em toda a Bíblia, você vai encontrar Deus falando do perigo disso. Deus não aprova isso. Tá? Então, se nós queremos ter saúde emocional, saúde espiritual, né, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nós precisamos cuidar do nosso espírito. Né? Toda vez que você tem relação com uma pessoa, você se torna uma carne, você recebe a energia dela, ela recebe a sua energia. Você não sabe com quantas pessoas aquela pessoa teve intimidade sexual. Você não sabe qual é o comportamento sexual daquela pessoa. Aí você vai ter relação com aquela pessoa, você recebe toda aquela carga emocional. Vamos supor que aquela pessoa já teve sexo com 50 pessoas, já teve sexo com pessoas do mesmo sexo, enfim, já praticou um monte de coisa, já teve sexo com pessoas que mexem com feitiçaria, enfim, que tem pacto com os demônios. Você vai receber toda aquela energia. Entende? O pecado sexual é o pecado que mais desestabiliza emocionalmente uma pessoa e que mais perturba a sua alma. É um poço sem fundo. Né? Você vai sempre querer mais e você nunca vai estar satisfeito. Né? Você perde totalmente o equilíbrio. A Bíblia diz lá em Provérbios que aquele que é escravo dos prazeres padecerá necessidade. Então a pessoa que se entrega demais a um tipo de prazer, vai chegar um momento que aquele prazer não vai suprir e ela vai estar sempre sentindo necessidade de ter mais e ela nunca vai estar satisfeita. Tá certo? Então é importante a gente entender isso. Leia ali capítulo 2, né, de Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, você vai confirmar essas coisas aqui que eu estou falando sobre a questão do pecado sexual. Precisamos santificar o nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito e consagrar tudo o que somos para Deus. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai, e a Ele nós devemos satisfação, a Ele nós rendemos toda a honra, toda a glória, todo louvor. Tá certo? Então, fique aí com essa palavra, que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê um dia de paz. E conhecereis a verdade vos libertará.